trabalho. Se não fosse, eu não daria de jeito nenhum, porque eu nem incentivo vocês a usarem isso. Eu acredito que todas as coisas que vocês façam pelo computador dá para fazer por qualquer outro sistema operacional, mas a gente tem esse hábito de atrelar todas as nossas informações e todas as nossas manipulações com o computador para o Windows, tá? E eu fico muito triste com isso. Mas, de antemão aqui, retomando a ideia da metodologia híbrida, à medida em que eu tenho alunos que já estão se sentindo confortáveis para sair de casa, para assistir aula presencialmente, à medida que eu também tenho alunos que só querem assistir aula presencialmente, porque eu tenho desses, eu não sei se eles preferem mesmo, se eles gostam de ver minha cara ao vivo, eu duvido muito que seja a segunda parte, né? Mas isso aí que a gente ignora. Então, nós vamos continuar seguindo essa metodologia, onde eu vou tentar ajudar o pessoal do presencial, vou tentar ajudar o pessoal do EAD da mesma forma. Tem alguns softwares, tem alguns programas dos outros módulos que a gente não tem como fazer pelo celular. Imagine você um Photoshop no celular. Ah, Maurício, mas eu tenho um. Não é Photoshop, tá? Eu estava conversando com a minha irmã, falando sobre as aulas de Photoshop que eu dou. Não, mas eu me garanto, eu podia dar aula no teu lugar. Eu olhei, tá certo. Deixa eu ver. Ela mostrou lá os aplicativos do celular dela. Esse é o teu Photoshop. Ela, Então, tá certo. São ferramentas próximas, mas não fazem nem, como eu posso dizer, sombra de verdade ao software em si. Então, em alguns módulos, a gente vai ter que estar presencialmente, ou então, pelo menos, acompanhar a explanação e fazer no presencial em uma outra aula, tá? Nesse de TIC não, porque eu acho que não tem nenhuma coisa que a gente vai fazer, nenhuma atividade que a gente vai propor a fazer que não seja plausível de fazer pelo celular, ou pelo computador, pelo tijolo que você tiver com o Android. Vai dar para fazer do mesmo jeito, tá? CFI, acho que nenhum de vocês se inscreveu, né? Alguém se inscreveu para a prova do CFI? Não. Vocês sabiam que... Você se inscreveu? Você veio? Então, o resultado sai já, tá? CFI é o curso de formação de instrutores. O jovem que optasse por participar, fizesse a prova e passasse pela prova bem, assim, lá, tirasse pelo menos um 10, teria garantido a sua participação nesse curso, tá? Quando eu falo que é um curso, você pode tanto colocar nas qualificações profissionais do seu currículo, quanto nas experiências, porque a gente ministra os dois na mesma modalidade. São 3 meses para vocês estarem atuando conosco em sala de aula, não em horário de aula, tá? Se a jovem, por exemplo, passar, ela vai fazer as atividades dela do CFI, não sei, em um horário alternativo. Se ela estuda aqui com a gente na segunda, 8 horas da manhã, ela não vai ter trabalho do CFI na segunda, 8 horas da manhã. Deu para entender, são horários alternativos com o intuito de ajudar o jovem, não dar dor de cabeça. Além disso, o que nós temos hoje de novidades? Reunião dos pais, tá? Acho que vai ser a primeira reunião que os pais de vocês vão participar na escola. Essa reunião é de apresentação do novo coordenador, aquele tiozão simpático que estava com a calça mostarda que já passou da moda faz muito tempo. É o nosso coordenador pedagógico novo, ele assumiu tem 2 semanas, então ele precisa ser apresentado aos pais dos alunos, para vocês saberem quem é o responsável por vocês aqui. É o mínimo, tá? É a pessoa que dá a cara a tapa quando acontece alguma coisa, algum problema com um aluno em sala de aula. Então, é justo que o pai de vocês saibam quem é, que peguem o contato dele, que falem com ele, que encham a paciência dele. Podem fazer isso, fiquem à vontade. Mandar mensagem 10h30 da noite, mandar áudio meia-noite e meia, ligar e tal, pronto. Essa reunião será quarta-feira, 2h30 da tarde, e também tem horário alternativo da manhã, que é 9h30 da manhã. Tá? Aí ele vai estar conversando com vocês sobre quem ele é, uma apresentação básica, e também sobre as novas modalidades, sobre as novidades do CEDASP em 2021. A média do nosso curso, para o pessoal que está vindo pela aula pela primeira vez, nós temos 4 notas, em cima dessas 4 notas nós geramos uma média que tem que ser no mínimo de 7, tá? A gente sempre utiliza 70, mas 7 para 70 é só uma representatividade. E a frequência é 35%. Teremos, se eu não me engano, 14 encontros, então daí você pode faltar no máximo uns 3, 4, senão você já fica reprovado por falta. Faltar não é deixar de vir à aula presencialmente, até porque, como vocês sabem, nós não temos aporte nem para estar com os 35 alunos dentro de sala pelo coronavírus. Então, a presença é no EAD e no online. Venha, acompanhe a minha aula, acompanhe ao vivo a minha transmissão, que isso conta como frequência. Na ausência do seu comparecimento, por motivos de força maior, você me explica antes, e aí eu vejo o que a gente pode fazer, tá? Mas a minha intenção não é prejudicar ninguém por causa de falta, não, pelo amor de Deus. Agora só não venha... faltei. Beleza, já coloquei a falta na pauta. Dá 10 horas da noite de hoje, professor, faltei hoje porque meu gato morreu e eu tive que fazer... Não, eu entendo. Se tivesse falado antes, é um gato. Eu fico muito compadecido pela sua dor, porque eu tenho um que tem mais problema de saúde do que um ancião de 90 anos.
Meu gato é uma desgraça, ele tem mais doença do que não sei nem quem. Mas se você fala isso depois que eu já lancei a frequência, posso fazer o quê? Eu não posso fazer aparecer um ponto de ter um F, isso não acontece, tá? Falta reprova mais do que nota. E aí vamos iniciar o conteúdo de fato, o conteúdo da aula. Passada a parte das explicações, a gente vai falar hoje sobre o nosso Windows, sobre algumas configurações de sistema operacional, não voltadas ainda para questões de antivírus, não voltadas ainda para questões de configuração de segurança, mas alguns ajustes que podem fazer com que vocês consigam eventualmente manter a vida útil desse sistema operacional por mais tempo. Temos aqui uma listagem das versões do nosso Windows, mas isso aqui é meramente ilustrativo, até porque eu nem vou me ater, já que isso foi conteúdo da aula passada. Na verdade, passada não, foi da primeira aula, que eu falei das versões do Windows. Atualmente, nós operamos com o Windows 10, a nossa dor de cabeça chamada Windows 10. Marcos Eduardo já chegou. Pronto. Nós. Hoje são configurações de sistemas operacionais do Windows. Hoje o que a gente vai ter como atividade? No final da aula, quando a gente já tiver encerrado as explanações, eu vou passar um link para vocês baixarem um programa, para vocês aprenderem a instalar um programa no Windows, remover um programa no Windows, mas antes da gente utilizar ele um pouquinho, tá? Tem pessoas que não tiveram essa oportunidade ainda, às vezes é porque não usa realmente um computador, prefere o celular, então essa vai ser a nossa prática. Uma microdefinição do que é esse sistema operacional Windows, tá? O que é o Windows? O Windows é um software, como nós aprendemos na primeira aula. A gente sabe o que é um software, espero que saibam, caso não saibam. Software é a parte lógica do computador, é um programa criado com um intuito para elucidar algum problema. Se, por exemplo, eu tenho, não sei, alguma dificuldade com matemática e eu gostaria de fazer com que os meus alunos aprendessem isso mais fácil, eu posso criar um programa didático, como aquele Penguins, que era das versões antigonas de Linux educacional, que era um joguinho que você ficava apontando uma arminha para a resolução de um cálculo. Aparecia na tela lá 28 vezes 4, e você tinha 6 resultados boiando pela tela. Você atirava no que você achava que era certo. Isso é uma boa forma de fazer um aluno que odeia matemática odiar matemática, mas pelo menos jogar um joguinho para atirar no número. Tá? Então, eu criei um programa para resolver um problema. No caso do Windows, ele é um sistema operacional, então ele é um tipo diferente de software, porque ele é um software de gerenciamento. Ele vai ser responsável por armazenar e por repassar todas as informações dentro de um sistema operacional, inclusive organizar os outros programas instalados. Então, eu tenho o Windows, mas eu tenho um Photoshop instalado na máquina, eu tenho um pacote do Office instalado na máquina, eu tenho o meu LOLzinho instalado na máquina. Ele vai gerenciar tudo isso, vai gerenciar o que cada programa vai ocupar de armazenamento, o que cada programa vai ocupar de processamento, tá? Só que o nosso camarada Windows é um software proprietário. Vocês já aprenderam com o Mário, creio eu, se não aprenderam, né? Aprenderam o que é um software proprietário? Aprenderam com o tio Mário? Se vocês não sabem quem é Mário, é o Henrique. Se vocês não sabem quem é o Henrique, é o tiozão do Mai. Se você não sabe quem é o tiozão do Mai, é porque você nunca teve nenhuma aula. É o menino que se esconde lá no final do corredor à direita. Vocês sabem, não sabem? Pronto, sabem que é o Mário. Ótimo. Então, o que é um software proprietário? É um software que ou ele, de alguma forma, cobra pela licença de uso, ou ele não disponibiliza o código-fonte, que é o código para que você consiga entrar no programa e editar o programa. Tá? Pode ser a junção das duas coisas? Pode ser a junção das duas coisas, mas se ele for qualquer uma delas, já é proprietário. Isso com que faz com que você, por exemplo, baixe o seu WhatsApp e você não possa chamar ele de livre porque ele é gratuito. Você paga pelo WhatsApp? Não, mas você tem acesso ao código-fonte? Você pode alterar? Ah, meu amigo altera. Eu não sei como é que ele faz isso, mas teoricamente você não pode, tá? Ele não te disponibiliza isso. Passando adiante aqui, só um comentário, a licença do Windows é caro pra caramba, se eu não me engano, aí varia entre os 250 conto ou mais, depende de qual você pegar. Então, a primeira instância que nós vamos ver de configuração é o painel de controle. Antigamente, toda vez que eu dava essa aula, eu fazia uma piada com uma banda, mas ninguém conhece, ninguém escutou o painel de controle aqui. Alguém escutou o painel de controle aqui? Não. Na última vez que eu dei essa aula, uma pessoa levantou a mão, eu falei, dar um abraço nela. Eu me senti um pouquinho menos velho. Hoje eu estou me sentindo o próprio Munra, e vocês nem sabem quem é Munra. Então, temos aqui o painel de controle. Repara no corte do professor, o cabelinho na régua. Nem tá. Agora que vocês. Nossa Senhora. Espero que tenha ficado bom. Tem o Windows 7 e o Windows 10 e o painel de controle dos dois, através de prints.
Mas o que que ele é? O painel de controle é uma instância de configuração onde todas as configurações possíveis do teu sistema operacional estão lá listadas. Se o teu sistema operacional é uma versão mais standard, mais básica, mais barata, você vai ter menos opções no seu painel de controle, tá? A gente vai ver isso com o decorrer da aula. E aqui, para acessar tanto o painel de controle pelo Windows 7 quanto pelo Windows 10. Caso você tenha curiosidade, é só clicar o menu iniciar, como eu pedi lá no comecinho do nosso encontro, quando eu falei para vocês abrirem o Zoom, menu iniciar e já aparece aqui de cara o painel de controle. Eu falei com essa entonação porque a entonação que o carinha que vai falar da banda, forrozão painel de controle, ele fala com esse nome, painel de controle. Ele fala desse jeito, eu não podia perder a piada. Então, seguindo aqui, isso é para o nosso Windows 10, porque não é tão simples encontrar o painel de controle com o Windows 10, pelo menos não nas minhas configurações, não no que eu utilizei. Eu não consigo simplesmente apertar um botão e está lá o painel. Então, eu tenho que procurar por ele no meio das configurações do Windows. Mas no nosso caso do Windows 7, não. Ao clicar no painel de controle, você já tem uma listagem do que você pode fazer nesse sistema operacional. Vou fazer aqui com vocês. Cliquei, vim num painel de controle aqui. Tenho todas as opções de configuração que esse meu sistema me permite. Maurício, são poucas. Tive a impressão que já vi mais. Como eu falei, isso é de acordo com a versão que você pagou para usar. O que eu estou utilizando não é o Windows 7 Ultimate, é o Windows 7 Starter, é aquele mais humilde, tá? No 7 Ultimate, eu tenho tudo isso aqui de opção no painel de controle. Aí vocês vejam que tem uma diferença levemente gritante. Maurício, então eu perco muita coisa? Não perde nada. A maioria dessas configurações, na verdade, 80% um usuário comum não mexe. 80% nada. 87%. Talvez 90%. Tá? Mas vamos seguir aqui para algumas interessantes no próprio painel de controle dessa máquina. O que a gente vai ver de verdade? Hoje a gente vai ver algumas... A ideia de ajustar programas e afins. A gente vai ver como adicionar um usuário. Tá? A opção de personalização, que eu não acho tão interessante, mas eu vou explicar por que eu não acho isso. E não sei... talvez essas configurações de verificação de sistema. Só que não tem propósito usar isso dentro de um Windows 7, por quê? Porque ele não tem mais atualização. Então você pode morrer verificando esse sistema, morrer procurando atualização de sistema que ele não é mais atualizado, tá? A Microsoft descontinuou ele e aí isso daí vai morrer desse jeito. O que sempre vai aparecer como um ícone aqui na sua área de trabalho, que é o ícone das atualizações, dizendo que esse sistema está desatualizado. Está desatualizado porque não tem mais atualização para ele. Voltar para a apresentação. Pronto. A primeira guia que nós vamos falar sobre são os programas e recursos. Ela está presente bem aqui, nossa coleguinha Programas e Recursos. Marcos Eduardo vai para o da Mica de novo. Ao clicar nela, eu tenho uma listagem de todos os programas que já estão instalados nessa máquina, tá? E dentre as opções que nós veremos hoje, essa daqui é a mais útil de fato. Quem aqui já desinstalou um programa no sistema operacional? Uma pessoa de 20... Então, a aula vai ser bem pertinente. Todo mundo tem que saber como é que funciona. Ó, 2 pessoas. Todo mundo tem que saber como é que isso funciona, porque isso é uma forma de monitoramento, tá? Por exemplo, entreguei meu computador na mão de minha mãe. Esse aqui é um exemplo de verdade. Nunca tive problema com vírus no meu computador. Nunca. E eu uso o mesmo sistema operacional desde 2012. Mesmo sistema operacional, mesmo computador nunca formatado. Entreguei na mão dela, não sei, 2017, 2018, meu computador ainda operava beleza, ele era ligeirinho, fazia tudo o que eu queria. E em 1 hora, ela baixou uns 48 programas diferentes. Ela falou para mim, não, Maurício, eu só vou entrar no site da faculdade. Eu, beleza. Quando eu fui olhar, tinha uma listagem de uns 10 programas que eu não fazia a menor ideia do que eram. Eu, Carla Maria, o que você fez? Não, precisava baixar umas coisas. Aí eu fui baixando tudinho, num tal de um site Baixa Aqui. Eu, beleza, Carla Maria, valeu. E lá vai eu desinstalar. Essa ideia do desinstalar, dessa guia de desinstalar programas, ela vai te dar uma listagem com o nome do programa, com o editor, com quem criou, e isso aqui é uma das partes principais, porque é o que vai te dar respaldo. Se você não conhece aquele site, se você não conhece essa empresa, já é um indicativo de que esse software não é algo benéfico para o teu computador. Adobe vocês conhecem, se não conhecem já ouviram falar de alguma forma. Mas Bitnami, vocês já ouviram falar? Do nada aparece um programa no teu computador que você não se lembra de ter instalado e é desenvolvido por algum local que você nunca ouviu falar. Então já é uma boa forma de vocês já pensarem em desinstalar ele. E olhem também a data. É só pensar, meu computador ficou mais lento do mês passado para cá. Olha mais ou menos a data, vê se você não conhece o provedor desse programa e já desinstala.
Eu só não aconselho vocês a fazerem isso à torta e à direito, porque tem alguns softwares que são auxiliares aqui. Então, pode ser que eu nunca tenha mexido, por exemplo, no Visual C. Eu não faço a menor ideia nem do que é isso. É um software auxiliar do teu sistema operacional. Mesmo que você não use, o teu sistema operacional usa por trás. Então, não saiam desinstalando tudo para deixar só, por exemplo, o Explorer aqui. Deixei só um aplicativo, desinstalei todos os outros. Então, o sistema operacional nem permite, na verdade, que você faça isso. Então, só para fazer uma demonstração da remoção de um programa, vou procurar um aqui que não vai me fazer perder tempo e nem vai me dar dor de cabeça de achar. Deixa eu ver. Não deveria estar fazendo isso, mas vou. Vou clicar nesse programa no Inkscape e ao clicar nele eu tenho as opções do que eu posso fazer. Posso desinstalar, posso alterar e reparar. Alterar e reparar é quase inútil, tá? Porque ele tenta alterar o programa ou reparar o programa diante do próprio programa que já está instalado. Então, se não tiver nada para ajudar, se ele não já tiver salvo alguma opção de recover ou algo do gênero, ele não vai melhorar nada quando você tentar reparar, não vai acontecer nada, basicamente. Quando eu clico em desinstalar, ele me pergunta se eu quero de verdade fazer isso, e aí começa o processo de desinstalação do programa. Alguns deles levam vocês para outras páginas, para outros sites, para sites de confirmação, para perguntar, por exemplo, você tem certeza que você quer realmente remover esse software? E aí você vai aceitando se de fato você quer fazer isso. Eu não deveria ter tentado remover esse programa, porque eu acho que ele é um pouco maior do que eu imaginava. E talvez ele me faça travar o meu sistema operacional, porque eu estou streamando uma aula e mostrando o Google Chrome. Então, espero eu que isso não demore muito tempo. Mas se demorar, é bom que a gente resolve de outras formas. Aguardando aqui. E é o Windows, então, com todas as coisas que aparecerem na janelinha aí, não, você tem certeza? Você tem certeza? Você vai aceitando tudo porque, de fato, você quer remover o programa. A mesma ideia da instalação. Dá vontade de tomar uma água enquanto ele faz isso. Pronto, meu filho? Foi? Foi. Removeu. E aí a gente segue o nosso bonde. Só para o descargo de consciência, o programa que eu acabei de desinstalar é o Inkscape e é um editor de imagens vetoriais gratuita, equivalente ao CorelDRAW, tá? E é de grátis. Eu tô com a voz meio rouca hoje, agora que eu me toquei. Vou tentar falar um pouquinho melhor. Mas não tô doente não, tá? Então, nessa guia aqui tem o passo a passo do que eu quiser desinstalar, clico em desinstalar e começa o processo de remoção do programa, tá? Outra opção que também é disponível pelo painel de controle são as configurações de usuários, o controle de usuários. Vocês sabem o que é um usuário em uma máquina? Quem tiver palpites, agradeço. Professor, estava na farra. Eu? Na farra de dormir bem cedinho. Domingão não sai nem de casa, meu bom. Tem o menor perigo. E aí, me digam o que é um usuário dentro de um sistema operacional. Definição de vocês, a definição própria. Ah, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. O que vocês quiserem colocar, só para eu saber mais ou menos se vocês já entendem sobre isso. Se não, vou explicar, obviamente, mas gostaria de ver alguma coisa aí. E o chat está mudo? Rapaz! Eu creio que o usuário é as pessoas e os computadores são como as lanchas e a internet é como o mar. Quem pegou a piada, pegou a piada. Mas é uma boa definição. Cauê Tic, Moisés, Yuri Maia e pronto. Ótimo, o primeiro controle de frequência foi feito. Eu creio que... Pronto, boiei. Então, os usuários são de fato pessoas, tá? A definição foi boa. Ela poderia ter sido um pouco mais específica, mas quem sou eu para ficar criticando a definição dos outros? Se nem eu mesmo gosto de utilizar uma de fato. Mas os usuários são quem tem acesso a esse sistema operacional. São as contas que têm acesso a esse sistema operacional. Como assim, Maurício? Quando você cria um usuário, você cria com um intuito, que é ter uma pasta nos meus documentos, que é ter acesso ao sistema, só que ele pode ser gradativamente restrito, dependendo das permissões que você tem. Então, num sistema operacional Windows, é normal a gente ter uma conta como administradora e todas as outras como usuários padrão. E a gente tem o convidado, que é quem sempre vai ter acesso a esse computador. Assim que ele liga, se você não precisa ter uma conta, você não precisa ter senha, você acessa como convidado e pronto.
Só que cada um perde um pouquinho nas opções que tem para mexer nessa máquina. Mesmo que o Windows me faça contradizer isso, mas é assim que teoricamente funciona. O administrador, por exemplo, em tese, seria quem é responsável por instalar, remover e ajustar programas, além de ser o responsável por todas as outras configurações de sistema. Só que nada me impede que, como usuário comum, ou usuário padrão, que é a nomenclatura que está aqui, eu faça a mesma coisa. Tá? Então, aqui eu já tenho alguns usuários que foram instalados na máquina, que eu criei, e para criar a coisa mais simples do mundo. Eu clico em criar uma nova conta, coloco o nome dessa conta, essa conta vai ser, não sei, ITIC de segunda, não, pós-ENEM. Eu ia colocar pós-ENEM, ninguém é de ninguém, mas não cabe tanto caractere. Então, eu só vou colocar pós-ENEM mesmo. Quando você está criando um usuário, você não pode usar acentos, você não pode usar barras nem caracteres especiais. Inclusive, se eu tentar, ele vai acabar reclamando. Deixa eu ver aqui se ele faz isso. Não, ele deixou? Nossa, que bizarro. Mas não era para deixar. Pelo menos a barra eu acho que ele restringiria. E aí o meu usuário está criado. Ah, Maurício, serve para quê? Serve para caso eu queira gravar ou salvar ou ter acesso a alguns arquivos, eu pelo menos ter um mínimo de proteção. Se eu crio esse usuário e faço algum ajuste, como alterar a senha, ou como pelo menos criar uma senha, só quem mexe nesse meu usuário é quem tem essa senha. Se eu colocasse a senha aqui 1, 2, 3, 4, 5, obviamente não vai ser essa, toda vez que eu entrasse nessa máquina com esse usuário, as minhas pastas, as minhas informações seriam minhas e tão somente, e só teria acesso quem tivesse a minha senha. Tá? É um pouquinho mais de segurança? É um pouquinho mais de segurança. Mas nada impede que uma outra pessoa, um outro usuário comum qualquer, venha e exclua esse usuário. Oi. Pagou o seu? É o cardíaco, Moisés. Moisés, aí eu te convido a conhecer o nosso coleguinha da lateral. Ele está meio ali esquecido, mas ele é um computador bem melhor do que esse. Inclusive, se você chegou mais cedo, já vão direto para esse aqui, porque esse aqui é muito bom. Era o que eu usava antes. Eu só saí dele porque se você encosta no cabo, ele desconecta. Se você respira perto do cabo, ele desconecta. Qualquer abalo sísmico, ele já está desconectado da internet. Tá? Vamos movimentar o chat, meu povo. O tempo que se leva para fazer algo ao mesmo tempo que se leva para fazer nada. Começamos com as filosofias. Pronto. O usuário que eu criei foi o usuário que eu removi. E lembrando, eu não sou administrador dessa máquina. Eu sou esse usuário aqui agora. Sou um usuário comum. E eu removi usuários sendo um usuário comum. Isso aqui é um claro problema de segurança desse sistema operacional que faz você repensar, que teoricamente deveria fazer você repensar sobre por que você está usando o Windows. Porque isso é problema de segurança sim. No Linux, um usuário comum não chega nem na pasta de um outro usuário comum. O que dirá ter direito de remover ele. É que nem eu, do nada, ser um aluno. Sou um aluno, virei um aluno, sou aluno como vocês. Venho, tomo o teu computador, te dou um tapa e te jogo para fora da sala. Eu posso fazer isso? Não, eu como professor também não posso. Mas é como ter o mesmo nível de permissão e poder acabar com outra pessoa, sendo que vocês são iguais. Tá? Sendo que você não é nada a mais do que o outro. Dito isso, vamos seguir. Ah, Maurício, eu posso criar o meu usuário nesse sistema operacional? Se você quiser criar, fique à vontade. Só lembre que você não vai restringir o uso do computador em si, tá? A tua tela ela não vai iniciar imediatamente. Quando você só aperta o botão Power nesses computadores, a maioria deles, eles já inicializam e já começam a funcionar perfeitamente. Se você coloca um usuário com senha, ele vai te perguntar, antes de inicializar de fato, qual usuário você quer logar. Aí você escolhe, coloca com a sua senha e pronto. Beleza? Depois vocês podem remover, e, enfim, é o Windows. O Windows é várzea, tá? Seguindo para as configurações mais visuais, as personalizações, aqui eu gosto de trazer bastante analogia para você entender o quanto isso aqui é inútil, tá? Uma vez uma aluna minha, eu não me lembro qual era o módulo, eu acho que era o módulo de ITIC. Claramente quer me pegar, claramente. Então, obrigado, Mário. Eu fico sem graça com elogio. Mas num nível, se o menino, sei lá, me xinga no meio da rua, eu fico de boa. Mas faz um elogio que eu fico todo, meu Deus do céu, é comigo não. Então, essas configurações de personalização, voltando para o exemplo, uma aluna minha chegou com o celular dela, não vou dizer qual era a marca, não vou dizer que era um Samsung Pocket, e ela perguntou para mim por que o celular dela estava tão lento. Aí eu, não, é porque é um Samsung Pocket. Mas, além disso, deve ter outro motivo.
Tu conseguiu logar agora, né, Moisés? Pronto, jogar na turma. Aí lá vai eu ver qual era o problema de verdade, né? Aí, beleza, vou tentar desbloquear o celular, eu aperto o botão do power e começa uma animação assim super fluida, sabe? De uma cascata acontecendo. Parecia uma apresentação de PowerPoint, de tanto quadro por quadro, por quadro, por quadro, por quadro, por quadro. Aí eu, beleza. Se pá, é isso aí. Aí eu passei o dedo para desbloquear. Eu passei o dedo. Aí o celular foi acompanhando o movimento. Quadro por quadro, por quadro, por quadro. E umas flores, umas folhas de outono, assim, tentando se mexer simultaneamente. Aí depois de uns 8 segundos eu consegui desbloquear o celular. Eu, rapaz, eu acho que o problema aí tá bem na cara, né, minha filha? Mas quem sou eu, né, se você quer utilizar? E o meu que era da guitarrinha, saudades da guitarrinha. Aquilo era um som bom. O celular não era estéreo, nem um pouco, não andava nem perto disso, mas era tão alto que nem precisava. Imagine aquele celular na mão do povo de hoje em dia que começa a escutar barulho da pisadinha às 5h30 da manhã no domingo. Ia ser uma desgraça. Ainda bem que não existe mais. Enfim, essa questão visual, ela é muito restrita se você tem um hardware que não suporta, tá? Se você não tem um celular que tenha uma qualificação de hardware um pouquinho maior, isso daqui é um tiro no pé, mas é um tiro no pé muito pesado, tá bom? Para as nossas configurações visuais, vocês veem aqui em personalização, aí onde vocês podem alterar um tema. Temas, caso vocês não saibam exatamente o que é tanto uma imagem de plano de fundo quanto uma questão de coloração. Um tema no celular também mexe em tamanho de fonte, mexe em uma porrada de coisas, não mexe só numa imagenzinha qualquer. Então, se, por exemplo, eu pegar esse de natureza, dei 2 cliques, agora a minha área de trabalho vai estar praticamente um pantanal com folha e marmotas assim. Se você acha isso útil, ok, você pode mexer, fique à vontade. Tem mais configurações que vocês podem fazer. Vocês podem alterar a cor das janelas. Isso daqui é a cor da janela, tá? Eu posso colocar até um som, não indico porque não faz sentido, já que esses computadores daqui não tem caixa de som. Vai mexer no som para quê? Vai fazer uma mixagem para pessoas com problemas auditivos? Por causa não vou escutar. Então, as nossas formatações elas são relativamente básicas. E a gente só faz se de fato a gente quiser usufruir e achar isso útil, beleza? Eu acho pouquíssimo útil. Dito isso, vejamos aqui o nosso slide e a continuidade da nossa aula. O próximo passo da nossa aula é já uma atividade para que vocês parem de cochilar enquanto eu explico, que é para a gente baixar um programa e aprender a utilizar esse programa e depois remover esse programa, tá? É um programa relativamente divertido, então não vai ser um processo tão massacrante. Eu vou clicar nesse link, que é onde ele está disponível, tá? Vou aqui direto para ele. E depois vou copiar ele e mandar ele para o chat de vocês, para vocês terem acesso a isso. Ah, Maurício, o pessoal que está de casa. O pessoal que está de casa acompanha comigo a ideia do passo a passo. Ontem teve o show do MC Mudinho e foi sem palavras. Quem riu já tá com aquele pezinho no inferno, né? Que feio, gente, que feio. Não, eu ia contar um caos, já que eu conto tantos causos, e o pessoal tem o hábito de rir dessa história, não riam, tá? Eu tinha uma aluna que ela tinha problemas auditivos, e toda aula eu fazia o meu slide com muito texto, porque ela não conseguia acompanhar, ela não via o vídeo e ela não acompanhava, mas elas faziam as atividades. Aí um belo dia, eu tô lá mandando mensagem para ela, isso era um domingo de tarde, aí eu comecei a gravar um áudio. Eu cliquei sem querer, comecei a gravar o áudio. Depois de uns 10 segundos falando eu enviar, ela mandou uma mensagem: professor. Ela se escreveu só professor. Meu Deus, o que foi que eu fiz? Meu Deus do céu. Eu me desculpa, meu filho, foi sem querer. Eu até apaguei, mas não, a vergonha já tinha sido passada. E não foi pouca, não. Então, esse link aqui é para a gente baixar o programa que nós vamos utilizar e depois nós vamos instalar, tá? Ele está aqui, é o instalador para Windows. Eu tenho a opção dele tanto para qualquer versão de Linux que vocês queiram de fato utilizar, até para Mac, mas o nosso é para Windows. Vou clicar nele. Depois de clicar, vou esperar pelo processo onde ele vai me encaminhar diretamente para o link para fazer download. Ele já iniciou o processo de download. Deixa eu mandar aqui o pessoal para a aula do Cris. Pronto. Pronto e pronto. Aqui está o instalador naquela velocidade truante de, não sei, 50 kbps por segundo, porque são 10 MB e está demorando até agora para baixar. Aí o que a gente faz? Mantemos a paciência. Baixou já? Ainda não, 9 megas. Tá quase. Vai, meu filho. Gira essa engrenagem.
Internet movida a porquinho da Índia. Mantenha um arquivo, tá? Pode parecer que ele é perigoso, mas ele não é. É só um programinha bem básico. Cliquei nele e aí a gente vai iniciar o processo de instalação desse programa. É o Windows, meus queridos. O processo de instalação do Windows é o quê? Next, 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 next. Quando aparecer alguma opção que pergunte para você se você quer fazer padrão, uma instalação padrão ou uma instalação personalizada, opte sempre pela personalizada, porque ele vai te dar uma lista dos programas que vão vir juntos. Tá? E aí você escolhe de fato o que você quer. Cliquei aqui em português brasileiro, aceito o contrato, porque você só pode usar um software se você aceita o contrato dele. É imposição, mas o que seria de nós se não fosse isso? Cliquei para terminar e finalizar a instalação. Aquele momento que a gente espera, sendo de novo pacientes, pessoas que somos. Ai, meu filho, me sabota não. Vou colocar aqui algumas pessoas para a aula do Cris. E aparentemente é o Cris que vai dar a aula mesmo. Aí lascou. Pronto e pronto. Pronto. Aqui eu concluo a minha instalação e ele já abre o programa. Essa é a interface do programa. Eu vou explicar a interface do programa quando todo mundo instalar. Por hora, vocês vão ter acesso aqui ao link. E como é que vocês vão fazer? Vocês vão clicar no link que está no chat, ele vai abrir o navegador de vocês, vocês vão baixar a versão que eu mostrei para vocês, e aí vocês seguem para ter acesso ao programa, tá bom? Enquanto vocês fazem isso, eu vou ter que sair da sala, porque eu vou colocar... Oi. Só um minutinho. Eu vou só colocar o Criselto em sala, aí eu ajudo o pessoal que está aqui no presencial, e o pessoal que está no EAD acompanha comigo como é que funciona o processo, tá? Um minuto. Também se aplica ao que vocês fazem na digitação normal. Isso aqui é só para a parte do EAD, que vocês estão utilizando o clavário. Caractere por minuto é a quantidade de caracteres que vocês conseguem digitar nesse curto período de tempo. Está pedindo um P maiúsculo, outro P maiúsculo, agora é um G maiúsculo, um K maiúsculo, um S. O primeiro que eu errei, porque era um S maiúsculo. Digitei o 8, o S maiúsculo de novo, um X minúsculo, um O minúsculo. Ali era um 0, provavelmente. Digitei errado, acontece. E pronto. Aqui eu aumentei o meu caractere por minuto para 19, porque eu comecei a digitar mais rápido, mas isso me fez errar. Certo? Então, se você quer praticar digitação para celular, tem esse aplicativo. Inclusive, pode ser uma parte da nossa atividade, vocês baixarem e também desinstalarem. Mas lembrando para vocês que o intuito do nosso módulo não é digitação. O intuito do nosso módulo é aprender as configurações mais básicas do nosso sistema operacional. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho, assim que o pessoal conseguir pelo menos uma pontuação de 95% de acerto. Todos. Oi? Foi 100? Foi 100, sim. Rapaz, calma aí, calma aí. Tem uma coleguinha aqui que merece um aplauso mental. Ela não, vou mostrar, cara, não, calma. Vou mostrar só a tela. Ela conseguiu 100%, gente. Eu ficava competindo com meu pai para ver quem é que conseguiu. Não, a câmera VGA maravilhosa não foca de jeito nenhum. Mas isso aí é um 100%, tá? E ainda foi no tempo bom. Parabéns, meu jogo. Você pode passar para outra audição se você tiver interesse, mas se você achar isso chato, como a maioria de vocês acha, é só aguardar que a gente vai seguir para um outro momento da aula, onde vocês vão aprender a desinstalar esse software instalado. Sair aqui da minha sessão, sair da sessão pela tela do celular e voltar ao share da minha própria tela. Pronto. Aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu não vou conseguir 100% por causa disso. Mas tu é menor. É pontiaguda. Você faz o quê? Um corte aqui para ficar assim? Não vai. Pô. Machuca o corte ou machuca as pessoas? Já ia dizer, ou as duas coisas. Eu acabei de dar uma olhada na minha lista sem querer. Aí eu já começaria de novo. Não, vou deixar você como o único 100% hoje. Não vou competir. Não sou tão competitivo assim. Mentira, eu sou bastante, mas isso aí ninguém precisa saber. Pausa. O pessoal que acompanhou comigo, eu sei que se você viu a minha aula
Até então você já me viu desinstalando um programa. Mas tem alguns que são bem mais fáceis. Por exemplo, se eu quisesse instalar o Clavaro, fechei. Eu posso fechar o navegador também, porque eu já vou ter encerrado essas explanações. Mas para desinstalar ele, painel de controle, desinstalar um programa, clico no Clavaro, clico em desinstalar, ele só me pergunta se eu quero mesmo e puf, acabou, morreu, tá? E foi desinstalado. Pelo celular, meus queridos, não tem muito mais segredo nem coisas do tipo. O negócio do celular é limpar os caches, tá? Porque a gente instala e desinstala muita coisa diariamente no celular. E a maioria das vezes a gente não lembra de fazer isso e nós vamos acumulando, como o próprio celular diz, lixo, tá? E esse lixo são de resquícios de arquivos, resquícios de programas, principalmente de caches deles. Então, por exemplo, aqui no meu agora, eu nem tinha instalado nada ou instalado alguma coisa e eu já tenho 1,6 GB de lixo de cache acumulado. Então, às vezes, nosso celular é bem lento e bem dificultoso, por mais questão da gente não lembrar de fazer esse tipo de coisa. Então, aproveitando que eu já mostrei a tela do celular uma vez, acho que se eu entrar na minha seção do Zoom agora, eu não vou poder fazer isso não dentro de sala de aula. Mas deixa eu tentar aqui de novo. Eu ia só mostrar como é que limpava o cache para vocês, mas eu não quero ter o trabalho de ter que sair e voltar da minha sessão mais uma vez. Então, deixa eu ver aqui se ele só me permite dar um jeitinho de fazer isso. Colocar o Felipe na aula dele e eu na minha aula. Pronto. Ingressei. Já estou em sala. Somente o anfitrião pode compartilhar. Deixa eu dar stop no share. Ver se a partir disso aqui eu posso. Somente o anfitrião pode. Não vai dar não. Não vai dar. Eu ia ter que sair da sala para fazer isso. Eu acho que estar próximo do final da aula não vai ser necessário. Mas tenham o hábito de limpar o cache dos celulares de vocês. Se for necessário, baixem aplicativos que foquem nessa questão de organização, tá? Se o seu celular não veio com eles, procurem na Play Store, tem alguns que realmente ajudam para que você dê uma vida útil ao seu celular, porque a maioria das vezes a gente só não faz isso, só não tem esse hábito e vai acumulando lixo atrás de lixo e parece que nosso celular é praticamente, não sei, um galpão de lixeira. Então, limpem, apaguem para poder utilizar por mais tempo. Beleza? Agora, passando para o pessoal. Pessoal, meus queridos, tudo bom? Tudo bom? Fechem o programa de vocês. O nosso programinha que nós estamos fazendo a nossa digitação. O pessoal que está, professor, estou quase terminando. Não esqueçam que o intuito da nossa aula era desinstalar e instalar programas. A digitação foi um plus. Mas se você quiser, eu super indico que vocês peguem cada vez mais o hábito da digitação, porque isso é o que é mais voltado, que é mais cobrado em questão de habilidades dentro de mercado. Você saber digitar uma planilha, ok. Se você sabe como é que funcionam as funções, ok. Mas se você é do coleguinha, que manja de todas as funções possíveis, mas precisa de meia hora, porque você digita igual um louva-a-Deus, um botão a cada 10 segundos, com aquele delay ainda do ping para pensar como é que coloca o tio, então, pensem nas possibilidades de aumentar essa velocidade utilizando esses softwares alternativos como o que a gente mostrou aqui. Mas vocês vão acessar individualmente o painel de controle do computador de vocês, porque eu ensinei como é que faz. Caso não lembre, menu iniciar e vai ter a opção painel de controle. E aí vocês vão clicar em desinstalar um programa e vocês vão desinstalar o Clavaro. Estou deixando na mão de vocês isso daí. Se eu chegar aí e tiver o Zoom desinstalado, tiver o Explorer, tiver desinstalado qualquer outra coisa que não era para desinstalar, estão de sacanagem contigo. Desinstalei o nosso Clavaro, eu vou passar individualmente em cada um dos computadores, desinstalar o Clavaro. E o que tiver desinstalado, eu já vou marcando o cheque como se tivesse feito a atividade de hoje. E o pessoal de casa, professor, que app é bom para limpar o cache? É uma boa pergunta, porque eu não uso nenhum instalado no meu, que não venha já com a minha distribuição, que já não venha com o meu celular em si. Mas tem um. Não, o Clean Buster é meio quase um vírus de tão ruim. Então, eu vou pesquisar o melhor possível e vou mandar lá no grupo do WhatsApp, beleza? Então, desinstalaram? Vou dar um checklist aí
quem desinstalou